Boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos prestando um serviço de consolação e amparo a nível psicológico coletivo. Algumas pessoas têm me endereçado perguntas e me endereçado também dúvidas com respeito se no processo de transição planetária, numa análise de um terapeuta da alma, que seria o nosso mínimo caso, né, que somos, né, da linha freudiana na psicanálise, mas temos também cuidados com um lado espiritualista, pois desde 1996 eu conheci a doutrina de Allan Kardec e venho desde então estudando, né, o espiritismo, a metapsíquica. Então eu venho acompanhando década após década todo esse processo de transição planetária. Alguns anos me detive em estudar a série psicológica de Joana de Anjos e de Valdo Franco. Em outros momentos eu me detive em estudar por um longo tempo as obras de Allan Kardec, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E também por um longo tempo eu me detive a estudar as obras de André Luiz e de Manuel Filomeno de Miranda, cuja importância para a humanidade é esse ato jornalístico que ocorre entre o plano físico e o plano espiritual. Tanto é que o livro Nosso Lar, né, que foi lançado em 1944 pela editora FEB, ele é um verdadeiro noticiário da vida pós-morte, né, da vida pós o decesso, a anóxia cerebral, né, a passagem para o mundo espiritual, que é a verdadeira pátria. Então, me chegou uma solicitação de seguidores aqui do TikTok de que há uma preocupação muito grande que ocorra um apagão na humanidade, no que dê sentido aos aparelhos eletromagnéticos, né? Principalmente o celular e aparelhos que usam o pulso eletromagnético. Citou-se ali de algumas fontes as explosões solares, né? As irradiações que iriam penetrar, né, a camada ultravioleta, né, a camada de ozônio, né, enfim, que iria trazer uma necessidade de apagar, de dar uma leve obscurecida na energia residual do planeta, e primeiramente seria um apagão por completo, e depois restabeleceria a energia elétrica, né, para que os seres humanos tivessem as suas funções basilares, né, a luz elétrica, a geladeira, o chuveiro, os postes, os aparelhos que são utilizados em hospitais, em indústrias, isso seria preservado. Mas que o foco disso, segundo a fonte, né, que foi esposada, e nós não temos permissão de citar o nome da médium que falou, né, que o foco seria justamente a troca de mensagens, a comunicação virtual. Segundo a médium esposou, e uma médium muito distinta, vendo a aparência dela, a forma dela se comunicar, segundo ela esposou, seria uma informação que ela teve, segundo ela disse, do arcanjo Miguel, né, segundo ela expôs, e que os aparelhos celulares, quando nós utilizamos ele, a maioria das pessoas sente uma carga de energia que causa irritabilidade, desconforto gástrico, insônia, etc. Bom, vamos analisar isso primeiramente do ponto psicológico. Se fosse o caso das pessoas ficarem sem um aparelho eletromagnético, sem um aparelho eletrônico como o celular, notadamente nós teríamos que utilizar-nos, tendo a energia elétrica, de aparatos
sucedâneos que complementassem. Por exemplo, é como quando surge uma pandemia. Logo, as forças intelectivas da Terra, os meios científicos, eles trabalham para a produção de uma vacina. Foi o que aconteceu com o caso da Covid, né? Então, se ocorrer mesmo, nós não podemos dizer nem que sim nem que não. Nós não temos uma bola de cristal e a espiritualidade não nos traz informações concretas sobre esse ponto. E a nosso papel aqui como terapeutas da alma, principalmente no TikTok, que é um local onde nós temos a maior acolhimento do nosso trabalho terapêutico, a nossa função é consolar. Sempre será consolar, lenir e aplacar a dor das pessoas. Então, se ocorresse mesmo, se fosse uma hipótese comprovada cientificamente pelos aparelhos da NASA, pelos telescópios, pelos aparelhos de pulsos eletromagnéticos, se essa informação pseudocientífica fosse comprovada, os nossos aparatos tecnológicos da Terra, a NASA, os estudos científicos de Harvard e inúmeros outros, já trabalhariam antevendo os aparelhos meteorológicos, hoje que são muito avançados, já trabalhariam numa hipótese de que, se isso acontecesse, os seres humanos não perdessem a comunicação entre si, visto ser de suma importância que a comunicação entre os seres humanos ocorra por uma viabilidade hoje não somente física, mas emocional e espiritual. Por exemplo, nós chegamos, com a graça de Deus e com a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes e Joana de Ângeles, a mais de 1 milhão, de curtidas, de corações e viabilizações de vídeos aqui no TikTok. Isso só foi possível dado o meio virtual. E se nós chegamos a esse número de visualizações, não é pelo nosso mérito, é porque nós somos instrumentos de consolar pessoas, de levar alimento espiritual, emocional e psicológico. Então esse alimento, ele é compartilhado. Nós, como psicoterapeutas, agora entrando no processo do meu viés freudiano, junguiano, eu tenho uma vertente entre essas duas correntes psicológicas, psicanalíticas, psicoterapêuticas, uma psicoterapia, junguiano, e a outra psicanálise. São abordagens diferentes. Depois eu vou fazer um vídeo explicando a diferença de psicoterapia e psicanálise, tá bom? Vocês me cobram, se for possível. Então o que acontece? No viés psicoterapêutico, as pessoas aguardam diariamente algum vídeo nosso ou de outros trabalhadores nessa seara. Porque nós auxiliamos como uma função eletroquímica no cérebro. Bem sabemos que casos de depressão, de esquizofrenia, borderline, síndrome do pânico, diversas psicopatologias, o autismo, ele não tem cura. Então, o processo psicoterapêutico online, que nós nos servimos, tanto trabalhando pessoalmente quanto coletivamente, ele serve, ou ele tem uma função de medicamento psíquico. Ele trabalha e atua na química da consciência, na ressignificação do inconsciente e no trabalho socio-interacional. Então o que acontece? As pessoas precisam da sua medicação, mas precisam também do nosso vídeo, da nossa palavra, do nosso evangelho, da nossa live. Então a espiritualidade tem uma noção. Se há uma conspurcação, se há uma poluição visual, virtual e até mesmo, me perdoem a palavra, uma promiscuidade virtual no meio, a espiritualidade não pode deixar que as pessoas que sofrem, que padeçam de psicopatologias, as crianças, os jovens, os acamados, paguem por uma outra parcela que utiliza o meio virtual, principalmente no seu lar, para os vícios. Por isso que particularmente eu acredito que, se houver realmente explosões solares, radiações e etc., a espiritualidade vai intuir trabalhadores científicos sinceros para guarnecer a humanidade e não deixar perder a comunicação virtual. Porque o que nós levamos até você é consolação, é amor e é Jesus virtualmente na nossa alma.